Mas então, tinham esses relatos no meio do povo lá de ressurreição até 3 dias. Então, 4 dias é uma novidade. 4 dias, o fato de Lázaro, até acho que até isso Jesus pensou quando ele escolheu lá no lugar onde é que ele estava. Mas 4 dias. Então, Jesus ele pensou muito nisso. Ele até ficou mais 2 dias lá e 4 dias depois que Lázaro foi ressuscitado. E tinha também a crença no meio dos judeus de que a alma ficava no corpo até 3 dias. Então, depois de 3 dias, meu filho, acabou. Você não tem nem mais alma dentro de você. Então, no meio dos fariseus lá, toda aquela judeus lá, eles acreditavam que poderia ter a ressurreição, menos os saduceus, se não me engano, eles não acreditavam. Todos os outros acreditavam. Aí os fariseus, inclusive, mas era tipo assim, até 3 dias. Depois disso, não tem mais jeito. Então, Lázaro ressuscitou depois de 4 dias. Então, quando a gente olha para esse fato de que foi 4 dias, foi milagre mesmo, comprovado. Jesus ressuscitou Lázaro. E tinham todas as pessoas lá para testemunhar. O verso 19 que a gente leu aí, né, fala sobre todas as pessoas que tinham ido lá visitar Marta e Maria, que é uma coisa importante que a gente falou da outra aula, né, que tinham todas aquelas pessoas lá. Então, lá no versículo 37, né, tinha algumas pessoas até falando sobre Jesus, né. Não é ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Sim, Jesus poderia ter impedido, só que ele deixou que Lázaro morresse porque ele queria provocar a ressurreição. Ele queria que todas aquelas pessoas que estavam ali, se Lázaro não tivesse morrido, não teria aquele tanto de gente lá, o povo não tinha ido pro velório dele. Então Jesus deixou que essa situação acontecesse para que mais pessoas crescem, para que mais pessoas vissem. E agora eu me distraí com a Lana, gente, desculpa. Agora a gente vai continuar. O versículo 20 até o 24, vamos ler. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Marta ficou em casa. Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. A gente leu mais, né? Até o 27. Então aqui tem um diálogo um tanto quanto um pouco curioso, assim, né? De Marta e Jesus. Marta é aquela pessoa que a gente meio que julga ela, né? Da história lá de Marta e Maria, que ela ficava trabalhando, não sei o quê, e Maria ficava lá aos pés de Jesus. Só que Marta, quando a gente olha aqui para ela tem essa disposição de serviço, e quando a gente olha aqui, ela é uma mulher de fé. Ela acreditou que Jesus, se Jesus estivesse lá, ele poderia intervir naquela situação e poderia ter curado Lázaro. Ela acreditava no poder de Jesus. E aqui também está falando sobre Marta, ela falando que acreditava na ressurreição do último dia. O que, que é isso? Ela estava se referindo lá à passagem de Daniel 12, versículo 1, versículo 2. Eu vou ler aqui, está escrito assim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o início das nações até então. Contudo, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros, porém, para a vergonha e a repugnância eternas. Então, aqui esse capítulo de Daniel é um capítulo escatológico, né, que fala sobre os fins do tempo. Escatologia é o estudo dos fins do tempo. Então, é um capítulo que está falando sobre a volta de Jesus, já lá da segunda volta de Jesus, e está falando sobre a ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar, quem estava morto vai ressuscitar. E é justamente sobre isso aqui que Marta está falando. Eu acredito que ele vai ressuscitar no último dia. Só que aí Jesus pega e dá uma resposta para ela. Jesus fala assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. O que Jesus estava falando? Ele virou para ela e falou: Marta, eu sou a ressurreição. A gente estava estudando, né? E a gente sabe que no livro de João apresenta para a gente 7 eu sou, né? Então são 7 afirmações de Jesus, ele falando quem ele era, né? Então ele fala:
eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. E aqui ele está falando, eu sou a ressurreição. Jesus, ele não está falando com Marta, Marta, eu dou a ressurreição. Eu sou uma pessoa que vai colocar a ressurreição, eu vou colocar a ressurreição na vida de alguém. Não, ele está falando, eu sou a própria ressurreição. O que isso significa? Marta, ela estava com um pensamento no futuro. Ela estava colocando a esperança nela e colocando toda uma perspectiva, né, apenas um dia que viria depois. E Jesus está falando, e realmente isso vai acontecer, está na Bíblia, vai acontecer. Só que Jesus está falando, Marta, a ressurreição não é só para lá no futuro, não, é para agora. Eu quero ressuscitar agora. Eu quero dar a vida eterna agora. Eu sou a ressurreição. A ressurreição, ela não vai vir por completo só lá no final. Ela vem agora. Jesus, ele veio, que a gente estudou lá no capítulo 3 de João, que Jesus, ele veio instaurar o reino de Deus. Então, a gente tem o reino de Deus instaurado dentro de nós. A cultura do reino a gente pode viver hoje. E a cultura do reino é vida. Então, se Jesus veio e nós temos esse contato com Jesus, a vida ela é gerada em nós. Então, Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Ele está falando, Marta, eu não quero ressuscitar o seu irmão só no último dia. Eu quero que ele tenha vida agora. E nós estamos no mundo de morte. A gente está no mundo caído. E Jesus, ele quer gerar essa vida dentro de nós. Então, o que Jesus estava falando é, eu sou o que vocês estão precisando agora, que no caso era a vida, né? Então, se nós precisamos de vida, aqui nós recorremos a Jesus. Ele é capaz de nos ressuscitar, ele é capaz de nos dar vida. E eu vi uma frase de efeito muito fantástica. Se você gosta de frase de efeito, essa é boa. Quem nasce só uma vez, morre duas. E quem nasce duas, morre uma. O que isso significa? Aquela pessoa que ela nasce só uma vez. Todo mundo aqui nasceu, né? Óbvio. Se a gente não nascer de novo, que é o nascimento espiritual, a gente vai ter a morte do corpo e nós vamos sofrer também a morte eterna, que nós seremos condenados eternamente por não crermos no sangue de Jesus. Mas se nós nascermos duas vezes, que é nascer desse jeito aqui que a gente nasceu, e nascer novamente com batismo, na crença em Jesus, recebemos o Espírito Santo, a gente sofre só uma morte. A gente só sofre a morte do corpo, se Jesus não voltar antes. Então, se Jesus não voltar antes de eu morrer, eu vou morrer esse corpo físico, mas o meu espírito, ele vai continuar vivo. Eu não vou sofrer a morte da condenação eterna. Então, Jesus estava falando justamente sobre isso, que ele veio trazer essa vida. Ele veio trazer essa vida que não precisa morrer eternamente. Então, você pode ter uma vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele quer nos dar a vida. Era isso que Jesus estava falando aqui. Então, esse eu sou de Jesus, né? Vai estar revelando isso para a gente. Seguindo aqui no nosso texto, se vocês quiserem conversar, pode conversar, viu, gente? O microfone está com ele. Seguindo aqui no nosso texto, a gente vai ver aqui agora sobre os três personagens, né? A gente tem, vamos continuar lendo aqui a partir do 28. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Antes de continuar, eu queria perguntar se isso aqui ficou claro. Deu para entender isso aqui? A ressurreição? A afirmação de Jesus? Eu sou? Deu? Todo mundo entendeu? Então tá, agora a gente sabe. Então, os três personagens. A gente viu aqui sobre Lázaro, a gente viu sobre Marta, a gente viu sobre Maria. Então, primeiro que a gente viu foi Lázaro, que ele era o amado amigo de Jesus, né? Que ele sofreu, mas também ele sofreu uma coisa que ninguém mais sofreu. Só que ele também ele teve o privilégio de participar de um milagre que mais ninguém participou. Então, privilégios dos amigos de Jesus. Eles sofrem, mas eles também estão na bonança. Então, a gente aprende com Lázaro o quê? Que a gente precisa ser um amigo íntimo de Jesus e entender que nós somos amados por ele. Lázaro, ele era amado por Jesus, ele sabia disso. Então, é diferente, porque Deus ama todo mundo? Ama todo mundo. Mas a gente entender isso de verdade na nossa mente, no nosso coração, faz toda a diferença, porque isso faz a gente agir realmente como pessoas amadas por Deus. Porque se eu não entendo de verdade, eu fico vivendo como se isso não fosse uma verdade. Tipo assim, é apenas uma informação a mais que eu tenho no meu cérebro,
e eu sigo minha vida como se nada tivesse mudado. Mas quando eu entendo de verdade que Jesus me ama, que eu sou filha amada de Deus, que Jesus, ele é realmente meu amigo, que eu sou uma amiga de Jesus, que a gente tem essa intimidade, isso muda o meu jeito de viver. Isso muda como que eu correspondo com Jesus. Então, vai mudar, tipo, a minha disposição. Eu estou disposta a sofrer por Jesus, eu estou disposta a fazer, a sofrer o que for preciso, para que o sonho de Jesus seja realizado, para que a obra de Deus seja completa. Então, eu ter esse entendimento vai mudar como eu me porto. E Lázaro, ali, era um amigo amado de Jesus, que passou por todas essas coisas, e se nós tivermos esse entendimento também, nós vamos ser esses amigos amados de Jesus, escolhidos para participar da obra dele, do que ele está fazendo. O segundo personagem que a gente vai ver é Maria, que a gente acabou de ler, né? Maria, é a que se prostra. Ela é a que está sempre aos pés de Jesus. Todos os relatos que a gente vê dessa Maria aqui na Bíblia, ela está sempre se prostrando aos pés de Jesus. Ela está sempre ali aos pés dele. E Maria vai ensinar para a gente esse coração, uma pessoa que ela tem urgência de estar aos pés de Jesus. Aqui vai falar, né? Marta foi lá chamar Maria, e Maria, quando ela ouviu que Jesus estava, ficou sabendo que Jesus estava chamando ela levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Então é aquele coração, Jesus está me chamando, eu vou depressa. Então é assim, aquele sentimento, sabe? Nossa, Jesus está me chamando para orar. Sabe aquele sentimento, nossa, Deus está me chamando, eu preciso conversar com Deus agora, eu preciso para o meu devocional, eu preciso para o meu quarto. Essa questão. Deus está me chamando, eu vou depressa. Eu vou depressa porque eu quero estar aos pés de Jesus, eu quero estar perto dele, eu quero amar Jesus. Então, estou sempre prostrada, eu reconheço que Jesus me ama. E Maria, ela também era amada, lá no versículo 5, vai estar falando, né? Jesus, ele amava Lázaro, Marta e a irmã, que era Maria. Então, ela também era amada, ela sabia que era amada, e a resposta dela era se prostrar. A resposta dela era estar aos pés de Jesus. Sempre ela estava aos pés de Jesus. E Jesus fala, né? A gente vai aprender depois, eu não sei se é nesse livro, Jesus vai falar, essa é a melhor parte. Estar aos meus pés é a melhor parte. Então, se o próprio Jesus falou isso, quem sou eu para não corresponder a isso? Então, a gente tem que ter esse coração de Maria, de se prostrar, de escolher a melhor parte. Porque é uma escolha, gente. Maria, ela estava fazendo não sei o quê, mas ela parou tudo e foi depressa ao encontro de Jesus. Ela foi depressa. Tinha coisa para fazer, imagina, tinha um monte de gente na casa dela. O povo estava ali tudo consolando ela, então provavelmente ela tinha muita demanda, tinha que atender muita gente, tinha que servir o povo, estava lá sofrendo, mas Jesus chamou. E se Jesus chamou, eu vou, porque Jesus é melhor. E o terceiro personagem que a gente aprende é com Marta. Marta vai simbolizar as mãos que trabalham. Marta também era amada por Jesus, que nem o versículo 5 está falando. E ela vai mostrar para a gente essa pessoa que ela é disposta ao serviço. É a pessoa que ela entende que Jesus é o Senhor dela e ela se põe em trabalho em favor dele. Então, Marta, ela tinha essa proatividade. Não, eu vou fazer, eu vou servir, eu vou lá e vou fazer o meu melhor para Jesus. A gente tende a olhar isso com maus olhos, só que isso é uma coisa boa, é uma coisa real também. A Bíblia, ela vai a gente pega as narrativas bíblicas e a Bíblia fala para a gente que a gente tem que ter essa ação de servir a Deus, a gente entregar os nossos dons e talentos, de realmente se colocar à disposição para sermos usados pelo Senhor. E Marta, ela tinha essa disposição. Então, nós aprendemos com Marta a reconhecer o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas e trabalharmos para ir. Realmente, se Deus é o meu Senhor, Ele manda em mim. Então, o que Ele mandar fazer, eu vou fazer, porque Ele é o meu Senhor. Esse era o coração de Marta. E eu acredito que cada pessoa ela vai ter uma tendência, né, para um lado. Tem gente que trabalha mais, tem gente que a gente vê que trabalha até demais, tem gente que já trabalha de menos, aí fica querendo lá só ficar no pé de Jesus, aproveitando a presença, que é muito bom. Tem gente que é só lá amigo de Jesus, né? Que nem Lázaro. Tá bom, eu sei que Jesus me ama. E é isso. Vou ficar aqui esperando o que Deus quer fazer. E se Ele quiser me matar e depois me ressuscitar, eu estou à disposição. Mas eu acredito que o ideal seria tipo um equilíbrio, talvez. Talvez a gente não consiga chegar num equilíbrio por si só, mas buscar. Então, se eu sou uma Marta, que eu tenho muita tendência a estar sempre trabalhando o tempo todo, peraí, deixa eu ser um pouquinho Maria também. Deixa eu servir isso um pouquinho de lado, deixa eu ficar aqui nos pés de Jesus. Então, se sou uma pessoa que eu não quero trabalhar, não. Quero ficar aqui só aproveitando a presença. Se você não ajudar o serviço, a sua irmã Marta vai se matar de trabalhar. Então, você tem que trabalhar também, porque a gente é um corpo de Cristo. Então, se tem uma pessoa que ela não está fazendo nada, outra pessoa vai ter que fazer o serviço dela e da outra. Então, a gente tem que ter esse coração de
Nós somos um corpo, né? Acho que isso aqui vai meio que traduzir o coração da igreja, de como o corpo de Cristo tem que se portar, né? Se a gente trabalhar, se a gente fizer um pouquinho de cada, ninguém fica sobrecarregado, ninguém vai ter que ser Marta o tempo todo, a gente pode ser Maria, aproveitar da presença de Jesus. Ou então, não, poxa, eu vou abrir mão um pouquinho aqui agora, eu vou trabalhar para que o meu irmão aproveite, e a gente vai fazendo essa troca para que todo mundo usufrua de tudo, porque tudo é importante. É importante eu estar aos pés de Jesus, é importante eu trabalhar para Ele, é importante eu ser amiga amada de Jesus. Então, todas essas coisas importam. Então, isso aqui são os 3 personagens que vai mostrar para a gente como que a gente deve ser. E a gente tem que aprender uns com os outros, né? Então, eu posso olhar para o meu irmão. Meu irmão é diferente de mim. Eu tenho um irmão que é Maria, eu sou Marta. Aí eu, então, vou olhar para o meu irmão e vou aprender com ele como ser mais Maria. E meu irmão vai olhar para mim, vai olhar e vai, eu posso ser um pouquinho mais de Marta, eu posso trabalhar um pouquinho mais, eu posso ser um pouquinho mais proativo, eu posso estar servindo melhor ao Senhor, ter esse coração, né, essa mão que trabalha para o Senhor, porque eu reconheço o senhorio. Também eu posso ser essa pessoa que vou estar mais aos pés de Jesus, porque eu amo estar na presença dele. Então, esse coração apaixonado, esse coração que queima. Então, esses 3 personagens vão revelar isso aqui pra gente. Outras coisas que o texto vai revelar pra gente, vamos continuar a leitura. A partir do 33. A gente ficou até 32, né? Isso. Então, 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Até aqui. Essa parte aqui vai estar revelando para a gente mais sobre Jesus, né? Sobre a natureza de Jesus. E a gente vai estar vendo nesses versículos aqui a humanidade de Jesus. Jesus, a gente tende muito a olhar, né? Jesus era Deus, realmente ele era, mas Jesus também era 100% humano. Eu acho que o lado da humanidade de Jesus é um lado que a gente olha pouco. Só que Jesus era humano, ele aprendia. Eu falei aqui nas outras aulas, né? Jesus teve que aprender, ele teve que sofrer para aprender a obediência, e são coisas humanas. Então, Jesus, ele tinha essa característica, ele passou pelos nossos sofrimentos, e aqui Jesus vai revelar para a gente, cara, Jesus chorou. Ele sente as nossas dores. O versículo 33 aqui, ele viu Maria chorando e os judeus que estavam com ela, o que ele fez? Ele se agitou no espírito, ele ficou perturbado, ele olhou para aquelas pessoas e se comoveu com o que elas estavam sentindo. Jesus, lá no versículo 38, vai falar, né? Outra vez profundamente comovido, Jesus totalmente esse lado humano, ele mostrando os sentimentos dele, sendo comovido, entendendo as nossas dores, passando as nossas dores junto com a gente. Os amigos de Jesus estavam chorando, ele chorou junto. Isso vai mostrar pra gente humanidade. Às vezes a gente fica tentando ser uma pessoa assim super forte, né? Nossa, as pessoas estão chorando, não vou chorar porque eu sou forte. Que é isso, gente? Jesus chorou. Chora, seu amigo morreu, chora. Sabe? Então Jesus vai estar expressando aqui para a gente essa humanidade. Ele, né, cheio de amor, cheio de compaixão. E não tem problema nisso. Às vezes a gente fica achando que tem problema, né? Não, não posso chorar. Eu sou crente, eu tenho que ficar feliz, rindo o tempo todo. Não é assim. A gente estudou aqui sobre a alegria, né? A gente estudou sobre essa felicidade que perdura, mas isso não quer dizer que a gente não vai chorar, que a gente não vai ter os nossos sentimentos, que a gente não vai passar por momentos de tribulação. A Bíblia até fala, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então, se meu irmão está chorando, eu vou chorar com ele. Nós somos um corpo. E Jesus, ele estava fazendo isso, ele tinha essa humanidade dentro dele. Né? Ele olhava para as pessoas com esse olhar mais humano e entendendo o que a gente passa. Né? Nós temos esse sumo sacerdote que entende o que a gente passa. E Jesus também revelou sendo o seu caráter, né, de filho de Deus. Ele ressuscitou o morto. Então ele estava mostrando que ele era filho de Deus, que ele tinha contato com o Pai, que o poder estava sobre ele, a autoridade de Deus estava sobre ele. E na frente a gente vê, né? Vamos continuar lendo aqui? No versículo 39, Jesus vai falar, né? Tirem a pedra dele, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui,
para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então, Jesus aqui mostrando totalmente que ele era filho de Deus, que ele tinha um contato com o Pai, que ele estava ouvindo a voz de Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus, ele tinha o poder e a autoridade para ressuscitar. Ele era o filho de Deus. Ele era humano, ele viveu 33 anos nessa terra, passou por nossas dores, ele sentiu todas as nossas aflições, mas ele também era filho de Deus, operando milagres, ressuscitando o morto, dando a vida eterna. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que vai ser revelado aqui para a gente, né? João falou que o motivo de estar escrevendo esse livro é para que a gente cresça que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Então a gente vê que Jesus era o Cristo porque ele veio nos dar a vida eterna, ele era o Filho de Deus por todos os sinais que ele realizava, por tudo que ele fazia, tudo que ele promovia. Jesus era de fato o Filho de Deus. E aí a gente vai entrar agora numa parte importante, que era o sinal. Vocês lembram o que significa o sinal? Lá na primeira aula do livro de João, lá na primeira aula, tinha gente que nem estava aqui na igreja ainda. Diego falou pra gente que esse livro de João ele vai ter 7 sinais, que são 7 milagres que João escolheu relatar nesse livro, e são 7 sinais que apontam para uma verdade futura. Eles têm um teor profético, né, do que vai acontecer. Então a gente já viu 6 sinais. O primeiro que a gente viu foi a água em vinho, depois a gente viu a cura do filho de oficial, a cura do paralítico do tanque de Betesda, a gente viu a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas, a cura do cego de nascença foi o último, e hoje a gente está vendo aqui sobre a ressurreição. Eu não vou entrar em detalhe o que significa cada um, depois vocês pesquisam. Eu nem lembro direito qual é o detalhe de cada um. Então, vamos ver aqui o sinal sobre a ressurreição dos mortos. Então, o que esse sinal aqui que Jesus estava fazendo significa? A ressurreição dos mortos. A gente já tocou no assunto, né? Que era uma profecia que tinha lá em Daniel. Marta até falou que cria nisso, que ela cria na ressurreição que haveria nos últimos dias. E isso Jesus queria revelar aqui também, que vai haver a ressurreição dos mortos, que ele tem o poder para isso. E a gente vai se esmerar um pouquinho aqui rapidamente. Esse é um assunto extenso, complicado. A gente vai ver um pouquinho só, tá? Então, se você tiver uma curiosidade a mais, pesquisa em casa. Manda mensagem para a pastora depois, fala isso aí. Então, a primeira coisa sobre a ressurreição dos mortos. É a base da fé cristã. Eu coloquei o versículo aqui? Coloquei. Hebreus 6, do 1 ao 3, vai estar falando, portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. O que Paulo tá... Paulo não, né? O autor de Hebreus. A gente não sabe quem é o autor de Hebreus. O autor de Hebreus, o que ele estava falando aqui? Existem coisas que são básicas na fé cristã. Então, são coisas, tipo assim, é inegociável. Você não escolhe se você quer acreditar ou não. Se você fala que você é cristão, você tem que acreditar. Se você não acredita, você não é cristão. Você tem outra religião. Você segue outra coisa. Então, o autor que está falando para a gente, ele dá uma lista, né, do que é básico. Ele vai falar, né, o arrependimento de obras mortas. Então, se você é cristão, isso é básico. Você tem que crer que você precisa se arrepender das suas obras mortas. Você tem que ter fé em Deus, isso é básico. Você tem que crer no batismo, nós precisamos nos batizar. Na imposição de mãos, né, a autoridade que nós recebemos para impor as mãos, curar e toda essa autoridade que Deus nos dá. A ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Julgamento eterno, né? Julgamento eterno, não tem como explicar mais que isso. Mas a ressurreição dos mortos é o nosso ponto aqui. Então, é uma das bases da fé cristã. A ressurreição dos mortos, isso implica que, se você é cristão, então, isso aqui não é flexível. Você tem que crer na ressurreição dos mortos. Se você não crê na ressurreição dos mortos, tá errado. Tem que crer. Até porque Jesus ressuscitou, né? Se você não crê na ressurreição dos mortos, você não crê no alicerce do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. Então, segundo ponto, nós ressuscitaremos porque ele ressuscitou. Ele, no caso de Jesus, né? 1 Coríntios,
capítulo 15, versos 16 e 19. E se não existe a ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui é Paulo mesmo. Então, o que Paulo está falando aqui? A ressurreição de Jesus é o alicerce do cristianismo. A gente estava até assistindo no grupo de jovens, uns tempos atrás, a gente assistiu sobre, como é que é o nome do filme? Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo, tinha um jornalista lá querendo provar Jesus não existiu, que Jesus era falso. Aí o cara falou assim, se você quer provar, então você prova que Jesus não ressuscitou, porque esse é o alicerce da fé cristã. O cara correu, conseguiu provar nada, no final ele converteu. Basicamente esse é o filme. Se você não assistiu, eu te dei spoiler. Então, a ressurreição de Jesus é a base da fé cristã. Se nós somos cristãos, nós temos que crer na ressurreição, porque é isso que linka, é isso que faz a Bíblia toda se juntar. Tudo que está na Bíblia é sobre Jesus e aponta para essa ressurreição, para a vida em Cristo. Então, se a gente não crê que Jesus ressuscitou, se a gente não crê na ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, então minha fé ela é inútil. Então, minha fé, ela não é verdadeira. Eu ainda estou no meu pecado. Se Jesus não ressuscitou, eu não fui perdoado, o perdão não foi me dado. Então, a importância de a gente acreditar na ressurreição de Jesus, e nós só ressuscitaremos porque ele foi ressuscitado, por quê? Tem o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, ele que a Bíblia vai falar, né, que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos, e é esse mesmo Espírito que habita em nós, nos ressuscitando, nos dando a vida eterna, e é por esse mesmo Espírito também que nós seremos ressuscitados. Então é pelo sangue de Jesus, é por esse sacrifício, então é toda uma obra completa, né? Jesus, ele é ressuscitado pelo Espírito, então o sangue dele derramado nos deu o perdão dos pecados. Se Jesus foi ressuscitado, nós ressuscitaremos também. Tudo isso, então, quando a gente pega aqui, né, a ressurreição de Lázaro, Jesus estava apontando para isso. Jesus estava ressuscitando Lázaro, falando, olha, vai haver essa ressurreição. Então, aqui nesse texto, a gente tem dois tipos de ressurreição que vai estar falando. Primeiro tem lá o eu sou, e Jesus falando, eu quero dar ressurreição agora, eu quero dar vida agora, você está morto e eu quero te dar vida. E tem aqui a profecia do que haverá de vir, que lá no futuro, no último dia, quem estiver morto, mas morreu com Jesus, vai ressuscitar. Os outros também vai ressuscitar, né? Mas eles vão ficar perdidos eternamente. Tem as pessoas que vão ressuscitar e ficar com Jesus. Então, os evangelhos, eles vão deixar para a gente muito claro essa ressurreição de Cristo. Que Lucas, né? Ele lhes disse: por que estão perturbados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toque-me e vejam. O espírito não tem carne nem ossos, como estão vendo que eu tenho. Então, os discípulos tocaram em Jesus, né? A gente vê lá a história de Tomé. Tomé teve que ir lá tocar na ferida. Então, não foi tipo assim, Jesus ele não foi apenas visto depois da ressurreição, ele foi tocado. Isso é diferente, isso dá embasamento. Então, Jesus ele foi tocado, ele não era só um espírito, era o corpo do próprio Cristo que foi ressuscitado. Não era o espírito de Jesus, um fantasma que ficou andando pela terra depois, não. Era o próprio corpo, a ressurreição existe. E é assim que nós vamos ser ressuscitados. Aí tem toda a discussão lá, né, do corpo glorificado, não sei o que, mas a gente não vai falar disso. Outro ponto que tem aqui, eu coloquei aqui, a ressurreição, ela muda nosso modo de viver. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32. E, se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, a ressurreição, ela vai dar para a gente uma perspectiva de que existe uma vida eterna com Cristo. Que mesmo se eu morrer hoje nesse meu corpo, vai haver uma vida eterna. Então, eu vou ser ressuscitado para ver uma vida eterna em Cristo. Então, se eu não creio na ressurreição, não interessa como que eu estou vivendo, eu vou morrer de qualquer jeito. Não vai acontecer nada depois. Mas se eu creio na ressurreição e eu creio que haverá uma vida, o que eu faço hoje, o jeito que eu vivo minha vida hoje, importa. Então, tipo assim, se eu estou aqui lutando a causa de Cristo, se amanhã não tem ressurreição, para que eu vou sofrer desse tanto? Para que eu vou me colocar à disposição de ir lá e ser perseguida por causa do evangelho, por me ridicularizar, eu ser excluída? Não adianta de nada. Por quê? Porque não tem eternidade. Mas se há eternidade,
Vai adiantar. Então, se não tem, vão comer, vão beber, amanhã a gente morre mesmo. Mas tem a ressurreição. Então, se eu creio na ressurreição, o jeito que eu vivo hoje vai importar. Então, uma reflexão, né? Como que eu tenho vivido? Se amanhã, se tem ressurreição, se eu morrer hoje, acabou a escola bíblica, eu saio na rua, vem um caminhão, me atropela, eu morro. Amarrado, minha mãe deve estar repreendendo as casas. Morri. É, e aí? Se tem ressurreição, o jeito que eu vivi minha vida até hoje importa, se eu aceitei Jesus, o que que eu fiz com minha vida, né? Como o que que aconteceu, que obras eu pratiquei, eu fui uma pessoa boa. Não que as nossas obras vão nos salvar, gente, não é isso. As nossas obras não têm esse poder. É o sangue de Jesus que nos salva. Só que o jeito que a gente vive vai dizer se a gente é realmente uma pessoa salva ou não. Se eu sou realmente uma pessoa salva, que eu fui lavada, que eu amo Jesus, que eu realmente amo a Deus e que eu entendo que eu sou uma pessoa amada, o jeito que eu vivo ele vai ser diferente. As minhas obras vão ser diferentes, o jeito que eu trato os outros vai ser diferente, as minhas prioridades vão ser diferentes. O meu dia não vai ser só para o meu trabalho, para o meu estudo, ou para aquilo lá que eu tenho que fazer, não. Importa que eu passe tempo agora. Uma vez, tempo com Jesus. Uma vez eu vi uma ilustração que foi o seguinte: imagina, vai ter um casamento. Aí todo mundo preparado, tal, tem os convidados, aí a noiva vai chegar e tá o noivo lá. Aí na hora que a noiva bate o olho no noivo, ela não reconhece ele não. Ela olha e fala: que cara é aquele? Quem é essa pessoa que eu tô em casar? O noivo olha pra noiva: não, você não sei quem é essa mulher não. Imagina você casar com uma pessoa que você nunca conheceu. Assim seremos nós se nós não gastarmos a nossa vida para conhecer Jesus. Chegará o dia do casamento, chegará o dia que nós nos encontraremos, a gente vai olhar: quem é essa pessoa? E a mesma coisa vai acontecer, né? Jesus vai olhar pra gente: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não sei quem é você. Então, a nossa vida tem que ser esmerada em conhecer Jesus. O jeito que eu vivo hoje importa. Importa. Então, se eu creio na ressurreição, se eu creio em tudo isso que vai acontecer na vida eterna, isso vai mudar o meu jeito de viver, isso vai mudar a minha perspectiva, isso vai mudar as minhas prioridades, os meus gostos, vai mudar. Alguma coisa tem que mudar. Se eu creio na ressurreição, minha vida não pode continuar igual era antes. Uhum. Agora a gente vai passar para a próxima parte, que é sobre a conspiração para matar Jesus, lá no versículo 45. Vamos ler do 45 até acabar o capítulo. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está este homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los no povo. Daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que pudessem prender. Então, aqui a gente está no final do nosso capítulo 11, e a gente vai estar vendo aqui, né, a conspiração para matar Jesus. Então, os judeus, eles se reuniram após a ressurreição lá de Lázaro, ficaram escandalizados com o que Jesus fez, e falou: vamos matar Jesus, vamos prender ele. Peraí que eu tô caçando um negócio aqui, gente. Então, a gente vai ver aqui características, né, sobre esse evento. Então, o verso 45 e 46 vai estar revelando para a gente quem são os bodes. A gente estava estudando lá no capítulo 10,
E no capítulo 9, a diferença, né, de ovelhas e bodes, a gente viu que os bodes são as pessoas que ouvem a voz de Jesus, né, mas eles não obedecem, eles não têm um intuito, eles não têm essa predisposição em seguir ao que Jesus manda. Então, aqui no verso 45 e no 46, vai estar falando sobre essas pessoas que elas viram a obra de Jesus, mas eles pegou e foi lá e foi denunciar para os fariseus o que Jesus estava fazendo. Então, eles estavam ali no momento do milagre, eles viram a ressurreição, eles viram quem Jesus era, eles testemunharam do milagre, mas eles fecharam o coração. O que eles fizeram foi lá denunciar para os fariseus. Então, aqui nós vemos posturas de pessoas que ouvem a voz de Jesus, mas elas se recusam. Elas veem um milagre, mas elas se recusam a acreditar em Jesus. Então, são os bodes, são as pessoas que não vão ser salvas, segundo a parábola que Jesus contou. É que a gente vai ver também os fariseus se comportando como falsos pastores. Aqui os fariseus, eles vão deixar evidente qual que era o que era importante para eles. Eles falaram, né, se a gente deixar esse cara aí, todos vão crer nele. Agora, o mais importante. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Esse judeu estava preocupado com a palavra de Deus? Não. Ele estava preocupado em perder a posição deles diante da sociedade. Eles estavam preocupados em perder o poder deles na nação, de perder o lugar que eles tinham, que eles eram pessoas importantes. Então, eles estavam mais preocupados com a opinião das pessoas do que com a opinião de Deus sobre eles. Eles estavam mais preocupados com a posição, com o poder que eles tinham, do que realmente em cuidar daquelas pessoas e serem fiéis à palavra de Deus. E aí, lá no capítulo 10, o verso 23, vai estar até falando, deixa eu ler. A gente volta lá, 10, versículo 23. Não é o 23, não, anotei o versículo errado. É o 24. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus virava para eles e falava: Olha, creiam nas minhas obras. Então, Jesus, ele frutificava. Enquanto os fariseus estavam preocupados, né, eles ficavam o tempo todo, fala quem você é. Eles queriam acusar Jesus pelo que ele falava. Eles estavam preocupados com essa falação, com a opinião das pessoas, o que Jesus falava, o que os outros falavam, o que Roma ia achar. Jesus estava, olhe para as minhas obras. Então, Jesus, ele frutificava, ele mostrava com as ações dele quem ele era. Então, quando os fariseus estavam preocupados com opiniões e com falas, Jesus estava preocupado em realmente demonstrar que era um filho de Deus, com as ações dele. E a gente, existe, né, quando a gente vai ver a questão de obras e frutos, até quando a gente vai lá acho que é em Gálatas, né, que fala de fruto e obras, não sei se é Gálatas dos Efésios, tem uma diferença. É o quê? Gálatas 5, 23. Tem diferença entre obras e frutos, só que as obras de Jesus também são frutos. Porque quando a gente olha para as obras de Jesus, gente, Jesus, ele o quê? Ele se importava com as pessoas, ele não ficava fazendo os tempos aparecer, não. Eu até anotei aqui, cadê? Perdi minha anotação. Ele realmente tinha o intuito de querer curar e de querer amar as pessoas, igual que a gente vê. Ele curava no sábado. Ele causava escândalo lá pro povo, mas ele curava no sábado. Por quê? Porque o importante para ele era curar a pessoa. Ele estava lá conversando com a mulher, não era assim, um escândalo conversar com uma mulher, meu Deus. Jesus estava lá no poço, cuidando da mulher, conversando com ela, curando o interior dela, mostrando a salvação, se apresentando como Messias. Jesus, ele não estava importando o que os outros iam falar, não. Ele queria curar as pessoas, ele queria realmente cuidar, ele queria estar ali junto àquelas pessoas. Jesus expulsava demônios. E tinha muitas vezes que ele falava: Olha, não fala com ninguém, não. Não sai espalhando o que eu fiz, não. E o povo ia lá e espalhava. Mas Jesus falava: Não espalha, não. Então, Jesus, ele não ficava fazendo as coisas para ficar se aparecendo, e ele não ficava se explicando, tipo, nossa, estou fazendo isso por causa daquilo. Não, Jesus, ele realmente frutificava. As obras de Jesus mostravam que ele é. Ele não se importava com a opinião dos fariseus, ele não se importava com o que os outros estavam falando, não. Ele se importava com a opinião de Deus. O que Deus mandava ele fazer, ele fazia. O que ele seguia, o que ele, né, entendia que era a direção do Senhor, que nem, né, quando ele foi chamado para ir lá atender Lázaro. Ele entendeu que ele não deveria ir. Ele sabia, ele tinha contato com o pai. Ele falava, né? Eu e o pai somos um. Ele sabia qual era o desejo do coração de Deus e era isso que ele fazia. Então a diferença ali entre um fariseu e quem Jesus era justamente isso.
Os fariseus, eles eram preocupados com as pessoas, com a opinião dos outros, o que os outros vão falar, o nosso poder. Se Jesus continuar fazendo isso, continuar curando as pessoas, nossa, que coisa ruim, curar as pessoas, horrível. Roma vai vir aqui e vai tirar o nosso poder. Eles estavam preocupados com a posição deles. Jesus estava preocupado com as pessoas, com almas, em cuidar daquela gente. Então, o que Jesus fazia? Provava seu poder divino e, além disso, provava o seu coração. Ele era alguém que amava e tinha compaixão das pessoas. Né? Igual a gente olha para o cego de nascença, enquanto estava lá os fariseus, um rebuliço todinho, porque Jesus curou o cego no sábado. Oh, meu Deus. Gente, o cego ficou a vida inteira sem ver, sem enxergar. Jesus vai lá e dá visão. Imagina você ficar a vida inteira sem enxergar nada. Chega um cara e te cura, e vem um povo. Ah, não, mas é sábado, gente. Sábado? Pelo amor de Deus. Então, Jesus, ele realmente se importava, né? A mulher samaritana, o paralítico do tanque de Betesda, todas essas pessoas que eram ignoradas pelos outros, ignoradas pelos fariseus, ignoradas por aquela classe. Jesus atendia a elas. Jesus foi até elas. E esse era o coração de Jesus. Então, Jesus, nessa conspiração para matar Jesus aqui, acabou casando com o que a gente estava estudando lá dos falsos mestres, né? Que os fariseus, eles representam muito bem esses falsos mestres. Pessoas que não se importavam com pessoas, se importavam com posição, com status e opiniões alheias. E aqui na frente a gente viu o Caifás, né, ele profetizando sobre Jesus. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? O texto ele acaba sendo autoexplicativo, né? A Caifás ele não falou por ele mesmo, ele foi ali tomado por Deus. O que está falando aí? E não somente por aquela nação, mas também por essa razão. Então, cadê? Eu perdi. Não percebi. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Então, Caifás ele estava ali profetizando, não por ele mesmo, não por algo que ele sabia, mas ele estava profetizando a palavra de Deus. E estava profetizando que Jesus iria morrer por aquele povo. Jesus ia trazer a salvação, que nem a gente já falou, que pelo sangue de Jesus, né, que nós somos salvos. Nós vamos estudar isso mais lá nos capítulos da frente. E basicamente é isso. O capítulo 11 ele acaba aqui, né? Depois é só o povo caçando Jesus, onde é que Jesus está, e mostrando que os fariseus estavam realmente querendo matar Jesus, e deu a ordem, se alguém achar, fala para a gente onde é que está, porque a gente quer prender ele. Então, eles queriam prender Jesus, os falsos profetas. A gente acaba aqui nossa aula, nem acredito que acabou. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês têm 15 minutos para falar. Então nós vamos acabar mais cedo hoje. Amém? Ninguém quer comentar? Então tá bom. Acabou aqui nossa aula. Alguém tem dúvida? Vocês podem perguntar, viu, gente? É uma escola. Não tem problema perguntar, não. Não tem pergunta besta. Tem um besta que não pergunta. Não, não é isso aqui, não. Então é isso. Vamos orar, então. Vamos... Eu não consigo sair daqui. Eu tô tentando aqui, meu T não tá funcionando o botão. Aqui, ó, para a apresentação. O versículo lá que você citou, de 1 Coríntios 15, 32 parece? É 15, 12. Deixa eu ver. Só para as pessoas que estão anotando, viu? Eu não tinha falado, não? Você falou 32, mas não é 32, é